Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Júlio Messias, analista de investimentos esportivos, e hoje estamos aqui para mais um dia de análise de jogos a contar para o nosso dia a dia. Para produzir palpites lucrativos para você, só que antes você ainda não é inscrito no canal, clica no botão de inscrever e deixe seu like, porque isso nos ajuda bastante a crescer aqui no YouTube. E para você que já é inscrito, nosso muito obrigado. Continuaremos a trabalhar para gerar palpites lucrativos todos os dias, 15 horas, para você lucrar com a gente. Agora, sem mais enrolação, vamos para as análises. 5, 4, 3, 2, 1. 18h45, 7 de março, temos então oitavos de final, Qarabag contra Bayer de Leverkusen. Estamos aqui diante de um Qarabag que nos últimos 5 jogos ganhou 4, empatou 0, perdeu uma vez, marcou 16 golos, sofreu 6. Vai enfrentar um Bayer de Leverkusen que nos últimos 5 jogos venceu 5, empatou 0, perdeu 0, marcou 12 golos e sofreu 4. Já em confrontos diretos, deu todas as vitórias para o Bayer de Leverkusen, mas são tempos diferentes. E vamos então a dados complementares, onde temos aqui um Qarabag que marcaram o primeiro em 5 dos últimos 6 jogos e venceram 4 dos últimos 5. Já o Bayern de Leverkusen venceram 12 dos últimos 13, teve mais de 2 gols e meio em 4 dos últimos 5. Leverkusen marcou primeiro em 5 dos últimos 6 e Bayern de Leverkusen venceu o primeiro tempo em 3 dos últimos 4. Para essa partida a gente vai ficar com mais de 1,75 e partimos logo para a análise dos palpites do jogo seguinte. 18h45, 7 de março, temos então oitavos de final também para contar a Liga Europa. Vamos encontrar aqui um Sparta de Praga que vai enfrentar um Liverpool da Inglaterra. O Sparta de Praga, que nos últimos 5 jogos ganhou 4, empatou 1 e perdeu 0, marcou 12 golos e sofreu 5, vai enfrentar um Liverpool que nos últimos 5 jogos ganhou 5, empatou 0 e perdeu 0, marcou 13 golos e sofreu apenas 2. Em confrontos diretos teve um empate e uma vitória para o Liverpool. Vamos tentar os complementares para ter ideias claras sobre esse jogo, onde encontramos um Sparta de Praga que ganharam ou empataram 16 dos últimos 17 jogos, teve mais de 2 gols e meio em 7 dos últimos 6 e ambas marcam em 5 dos últimos 6 jogos. Já o Liverpool venceu 5 dos últimos 6 para essa partida. Mais de 1,75 vinha muito a calhar, mas a gente vai ficar com mais de 1,25 para jogar naquela segurança e então partir para análise dos palpites do jogo seguinte. 18h45 ainda temos Ajax de Amsterdã contra Aston Villa de Liverpool, a contar para os oitavos de finais da Conference League, onde encontramos um Ajax que nos últimos 5 jogos ganhou 2, empatou 2 e perdeu 1, marcou 8 gols e sofreu 7. Vai enfrentar um Aston Villa que nos últimos 5 jogos ganhou 3, empatou 0 e perdeu 4, marcou 11 gols e sofreu 10. Já em dados complementares temos aqui um Ajax que marcou primeiro em 3 dos últimos 14, venceu o primeiro tempo em 3 dos últimos 4, ganhou e empatou 9 dos últimos 11 e teve menos de 3.5 em 3 dos últimos 4 jogos. Já o Aston Villa venceu 4 dos últimos 6, marcaram o primeiro em 4 dos últimos 6, venceram o primeiro tempo em 4 dos últimos 6 e teve ambas marcam em 6 dos últimos 7. Para essa partida a gente vai ficar com mais de 1,25 e seguir assim para a análise dos palpites do jogo seguinte. 21 horas, temos então oitavos de finais na Liga Europa, Benfica contra Rangers. Estamos a falar de um Benfica que nos últimos 5 jogos ganhou 2, empatou 1 e perdeu 2, marcou 11 golos e sofreu 8. Vai enfrentar um Rangers que nos últimos 5 jogos ganhou 4, empatou 0 e perdeu uma vez, marcou 14 golos e sofreu apenas 4. Em confrontos diretos teve 0 vitória para o Benfica, 0 vitórias para o Rangers e 2 empates. Já em dados complementares temos aqui um Benfica que teve mais de 2 gols e meio em 9 dos últimos 10 jogos. Benfica não venceu 3 dos últimos 4, Rangers venceu 10 dos últimos 10 e teve mais de 2 gols e meio em 7 dos últimos 8. Para essa partida a gente vai fechar com mais de 1,25 para jogar naquela segurança e partir então assim para a análise dos palpites do jogo seguinte. 21 horas temos AC Milan contra a Slavia de Praga, a contar para os oitavos de finais ainda da Liga Europa, onde vemos um AC Milan que nos últimos 5 jogos ganhou 2 vezes, empatou 1 vez e perdeu 2, marcou 9 gols e sofreu 8.
vai enfrentar um Slavia de Praga que nos últimos 5 jogos ganhou 2 vezes, empatou 2 e perdeu uma, marcou 9 golos e sofreu 4. Para essa partida, vamos em dados complementares, onde vemos aqui o Milan que não venceu 3 dos últimos 4, teve ambas marcas em 3 dos últimos 4, já o Slavia de Praga ganhou, empatou 17 dos últimos 18, teve mais de 2 gols e meio em 3 dos últimos 4 e Praga marcou primeiro em 10 dos últimos 11 jogos. Para essa partida a gente ficaria com mais de 0,75 ou mais de 0,5 e dar assim seguimento às análises dos palpites do jogo seguinte. 21 horas temos então o Olympiacos de Marselha contra Villarreal, a contar também para os oitavos de finais da Liga Europa, onde vemos um Olympiacos de Marselha que nos últimos 5 jogos ganhou 3, empatou 2 e perdeu 2, marcou 14 golos e sofreu 6. Vai enfrentar um Villarreal que nos últimos 5 jogos ganhou 2, empatou 3 e perdeu 0, marcou 10 golos e sofreu 4. Já em confrontos diretos tivemos então aqui uma vitória para o Marselha e um empate. Vamos em dados complementares, onde ficamos a saber que o Marselha venceu 3 dos últimos 4, teve mais de 2 gols e meio em 4 dos últimos 5. Marselha sofreu o primeiro em 3 dos últimos 4 e ambas marcam em 5 dos últimos 6 jogos. Já em Espanha, o Villarreal teve ambas marcam em 6 dos últimos 7 jogos e ganhou, empatou 8 dos últimos 9 jogos. Para essa partida a gente vai ficar com mais de 1,25 para finalizar então assim o nosso bilhetinho, o nosso dia de análise e partimos em tela cheia para saber quais resultados obtivemos desse nosso trabalho de pesquisa a contar para o nosso dia 7 de março de 2024. Para você que chegou até aqui, por favor, deixe o seu like, porque isso nos ajuda bastante a crescer aqui no YouTube e a saber que você esteve aí do outro lado. E se não for pedir muito, por favor, partilhe nos seus grupos do WhatsApp, partilhe no Facebook com os seus amigos. Para o nosso dia 7 de março de 2024, temos então aqui 18h45 para Bag contra Bayern de Leverkusen, ficamos com mais de 1,75 nesta partida. Ainda 18 horas, Sparta de Praga contra o Liverpool, mais de 1,25 para dar uma entrada suave. E 18h45 temos então Aston Villa e Ajax, ficamos também com mais de 1,25. 21 horas temos Benfica contra o Rangers, ficamos com mais de 1,25. E partimos assim tela cheia para finalizarmos o nosso vídeo. Saudações, espero que hoje vençamos, porque ontem perdemos por um jogo e hoje vamos então tentar jogar com o básico para tentar salvar o nosso dia. Temos uma semana inteirinha para voltar a recuperar os nossos lucros, voltar a recuperar a nossa média de 5 vitórias e 2 perdas, e já lá vai uma das 2 perdas. Então, fiquem com Deus e bora lá. Então isso que a gente preparou para hoje. Fique com Deus e que os lucros venham para nós e para você que nos acompanha aí do outro lado. Mas não se esqueçam, tem vídeo aqui no canal que ensinam você a apostar do jeito profissional. Vídeos como 5 dicas para lucrar mais com as apostas, e ainda vamos lhe ensinar a gestão de banca simplificada para garantir que você não vai perder o seu dinheiro nem mesmo quando perdes. Então vá para a nossa playlist e veja os vídeos que a gente deixou para fortalecer você e capacitar você a jogar como um verdadeiro profissional das apostas.